Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa, meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre um músico que foi importante para o estilo Chicago e também referência para o trompete, né? Para quem é trompetista, vale a pena conferir um trabalho desse cara que foi Leon Beiderbecke, ou Bix Beiderbecke. Foi esse rapaz aqui, ó. Bix Beiderbecke nasceu em Iowa em 10 de março de 1903 e diferente dos músicos que já nasciam ali em New Orleans, né? Ele não tinha como referência alguns músicos que nem Buddy Bolden, que foi um trompetista referência para essa época, Fred Keppard, também outro trompetista referência, ou Buck Johnson, que também era referência aí, os músicos referência dessa época aí. A referência que ele tinha era música clássica, né? Os seus pais ouviam música clássica e ele também cresce ouvindo esse repertório e começa a estudar piano bem cedo, mas de uma forma autodidata, né? Então, só na sua adolescência, quando ele tinha 15 anos, ele conhece um grupo chamado The Original Dixieland Jazz Band e ele conhece um músico chamado Nick LaRocca, que foi esse músico aqui, ó, trompetista. E quando ele escuta esse músico, ele fica fascinado com o que ele escuta e ele vai para Nova York para ter aula com o Nick. E ele consegue fazer aula, fez algumas aulas com ele, e porque o Nick dava aula nos hotéis que ele morava, lá nos quartos, e ele falou que podia ser perigoso ficar dando aula para um adolescente dentro do quarto e tal. E aí, tudo bem, ele deu algumas aulas e o Bix volta para casa, consegue depois seguir sozinho, até que com 18 anos ele entra numa academia militar chamada Lake Forest, lá em Chicago. E nessa academia ele desenvolve algumas habilidades, né, no trompete, onde ele começa a tocar. O Bix, por ele ter essa referência da música clássica, ele tinha uma técnica muito boa, ele se preocupava com isso e com a sonoridade também, né? Ele tinha um som bem limpo, assim. Então, ele se preocupou bastante com isso. Quando a gente escuta os primeiros discos dele, a gente não percebe tanto e ele não tem tanto amadurecimento ainda com o instrumento. Mas quando você pega os discos mais do fim da década de 20, você consegue perceber a diferença entre o começo do século, o que é normal, né? Um amadurecimento também musical, e a sonoridade já dos últimos discos que ele grava. Então, isso foi importante para ele também, né? E ele vai, só que ele não tinha uma disciplina para ficar nessa academia militar, né? Uma porque ele tinha um envolvimento com bebida alcoólica e tal, e outra que ele saía para seguir alguns grupos, né, que ele conhecia. E um dos grupos que ele seguia era esse grupo aqui, ó, New Orleans Rhythm Kings. Então ele seguiu esse pessoal, New Orleans Rhythm Kings. E quando ele segue esse pessoal, ele conhece alguns músicos, né, que ele dava canja provavelmente com esse pessoal aí que ele acompanhava muito, e conhece alguns músicos desse grupo, e um dos músicos que ele faz mais amizade foi o Jimmy Hartwell, que era clarinetista e sax alto, George Johnson, que era sax tenor, e o Vic Moore, que era baterista. Então esses músicos foram importantes para que ele formasse um grupo depois em 1925 chamado The Wolverines, desculpa, 1924, que foi esse grupo aqui, ó. Então, Wolverine é um grupo o primeiro grupo que ele forma, na sua autoria ali, né? Ele como um band leader, né? Linha de frente ali. E esse grupo começa a ter muito sucesso. Eles estão em Chicago, começa a tocar em Chicago e começa a ficar bastante famoso ali. Ficando famoso em Chicago, eles vão para Nova York e Nova York tá vindo essa cena do Dixieland também, né? Então ele começa a levar esse som para lá e começa a ficar muito famoso também lá em Nova York, né? E em 1924 mesmo, o Bix resolve voltar para Chicago e vai formar uns grupos menores e tal. E ele acaba abandonando esse grupo aí. E quem assume esse grupo foi um músico que já acompanhava ele, que seguia ele também, chamado Jimmy Mark Pentland. Então foi esse músico trompetista aqui, ó. Provavelmente conhecido na academia militar, até pela roupa que ele tá aí, ó. Devia ser militar também. Mas enfim, esse rapaz é o que substitui ele no Wolverine. Depois que ele sai, o Wolverine começa a ter uma decadência, né? Até que termina esse grupo, não dura muito mais tempo, né? Depois que ele sai, né? Então a gente percebe que o Bix, ele tinha realmente essa função do líder da banda, né? Então ele tinha esse nome, né? Bastante autoridade já. Então ele levava isso à frente e o grupo funcionou muito bem quando ele estava no comando ali do grupo, né? Quando ele estava na linha de frente, quando ele coordenava ali, vamos dizer. E depois disso, isso termina. Em Chicago mesmo, ele vai tocar com outros band leaders, né? Com outros músicos que tem orquestra, né? Um desses músicos é Charlie Straight, que aqui ó, na foto a gente consegue perceber aqui, ó. A gente consegue ver aqui que é esse músico que está segurando a partitura provavelmente ali, né? Alguma grade lá da partitura. Então ele toca um tempo alguns meses com esse músico aí. E depois de um ano mais ou menos que ele está tocando com esse grupo, ele vai tocar com outro músico que é nesse grupo aqui, do Jean Goldcat. O Bix está sentado aqui à direita, ó, do lado da bateria, né? O primeiro direito ali.
Mas o que acontece? Quando ele vai tocar com Gold Cat, ele precisa ler partitura. E ele não sabia ler partitura, ele não tinha essa habilidade da leitura e tal, do estudo formal, né? Então ele vai para a Universidade de Iowa para estudar, só que ele fica um pouco tempo e sai, né? É como alguns músicos que já são consolidados, né? Ou que já têm uma estrutura, já estão tocando profissionalmente, já sabem o que vão fazer, o que estão fazendo. É muito difícil, depois de velho, vamos dizer assim, eles começar a estudar, né? É como se estivesse dando um passo para trás, né? Então a gente vê que isso no mundo todo, né? A gente vê que os músicos já tocam muito bem, que já fazem um bom trabalho e não sabem partitura, não sabem a parte da estrutura da música, né? Na questão teórica, não consegue estudar, né? Começa, mas não tem saco, tal, não quer estudar e acaba deixando de lado. Isso é comum acontecer. E com ele foi a mesma coisa. Ele fez, ele entrou pra academia, estudou um pouquinho e saiu. Depois ele até acaba tocando de novo com Gold Cat, mas depois esse grupo também acaba e tal, e ele segue outros rumos. Em 25, ele forma um grupo chamado Bix Beiderbecke and His Rhythm Jungle, que foi esse grupo aqui, ó. Ele fica um tempo com esse grupo aqui, de 25 até 27. E em 27 ele forma um outro grupo chamado Bix Beiderbecke and His Gang, que é esse grupo aqui, ó. Bix Beiderbecke, ele era um cara que ele tinha muito baixa estima, assim, né? Então ele não confiava nele, ele tinha bastante problema, até ele buscava um recurso nisso no álcool e tal, né? Ele teve bastante problema com isso, né? Mesmo tocando com os músicos que eram bem conceituados na época, ele ainda tinha e pensava assim, né? Ele tocava com esse trombonista aqui, chamado Jack Teagarden, que é uma referência também para esse estilo Chicago, para essa época aí. E tocou com outro músico, que foi esse saxofonista aqui, chamado Frank Trumbauer, que também tocaram bastante coisa por bastante tempo, né? Então, mesmo tocando com esses músicos, mesmo sabendo que ele tinha competência e conseguia tocar com esses músicos de alto nível, ele ainda não confiava, né? Ele ainda tinha esse problema com ele mesmo, né? E depois dessa época aí, mais ou menos 27, ele entra no grupo de um músico chamado Paul Whiteman, que foi esse band leader aqui, ó. Paul Whiteman, ele tinha uma orquestra que era uma orquestra misturada com alguma questão indo pro lado mais sinfônico, assim, né? Então ele queria trazer uma característica jazzística para a sua orquestra, e aí ele chama o Bix Beiderbecke para tocar trompete, para trazer um pouco desse estilo, né? O Paul Whiteman, ele conhece jazz em 1917. E quando ele conhece essa música, ele fica fascinado também por isso e ele quer tocar jazz de qualquer jeito. Ele era violinista, né? Então ele tinha essa formação clássica também, mas ele quer tocar jazz, então ele forma uma orquestra de jazz. E da década de 20, ele foi um dos responsáveis também, das pessoas mais importantes dessa época aí também. O Bix Beiderbecke toca com ele por alguns anos e o Bix manda os discos que ele gravou com Paul Whiteman para os pais, porque para ele era um orgulho tocar com um músico que era referência, né? O músico já era violinista, né? Então ele acho que devia pensar, pô, meu pai vai dar uma moral aí. E uma orquestra que já era famosa, né? Então tocava nas rádios e tal, mandou para os pais deles. Mas quando ele volta para casa dos pais, já perto da década de 30, ele vê que os pais nunca escutaram os discos dele, né? Então os discos estão todos guardados no armário e isso aí para ele foi um motivo tipo de depressão, assim, né? De ficar muito chateado. E quando ele vai para Nova York, ele toca ainda com alguns músicos conceituados como Hugh Carmichael, que foi esse pianista aqui. E toca também com os irmãos Jimmy e Tommy Dorsey, que foi esses dois irmãos, clarinetista e trombonista, né? E mesmo tocando com esse pessoal, ele tinha esse problema e de 6 de agosto de 1931, Bix morre de pneumonia, ele tem uma pneumonia e acaba morrendo, enfim... ele teve esses problemas aí, tinha problema com álcool, tinha muito problema com ele mesmo, né? Então isso fez com que ele morresse muito cedo e acabou sua carreira nesse ponto aí. Mas ele deixou bastante trabalho, bastante coisa que vale muito a pena conferir, vale a pena para quem é trompetista, vale a pena também conhecer, para quem quer estudar, quer conhecer o estilo Dixieland, né? Quem quer conhecer esse estilo de Chicago, conhecer como funcionava o trompete nas orquestras de jazz, isso é muito legal, vale muito a pena dar uma conferida no trabalho dele, que realmente foi um trabalho fantástico. Eu estava vendo uma vez uma entrevista do Wynton Marsalis, não foi uma entrevista, foi um masterclass que ele estava dando,
E um rapaz, um estudante, fala para ele como ele poderia ajudar, né, a colaborar com os estudantes na questão de conseguir contar uma história na hora de fazer um solo. E é engraçado que ele fala, né, que o Bix Beiderbecke foi um cara que sacou isso muito cedo no Louis Armstrong. Então, o Louis Armstrong foi um músico que contava uma história na hora de improvisar. O Bix pega isso muito cedo, essa sacada, e começa a estudar muito isso, né? Começa a praticar muito essa forma de tocar também. E nos solos do Bix também existem essa contação de história, né? E então vale muito a pena conhecer, né, e ter como referência esses músicos aí que vai ajudar de alguma forma na nossa escuta, né, no nosso desenvolvimento como músico, né? Tá bom? Então, esse músico é um músico que vale a pena conhecer, um músico que vale a pena estudar para saber aí e conhecer um pouco da história do trompete nessa época, né? Nesse estilo aí, certo? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.